Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus forte nessa noite? Fecha seus olhos em nome de Jesus. Pensa em tudo que Jesus fez por nós. Pensa que nós estávamos perdidos. Nós estávamos presos, acorrentados. E Ele, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória. Aleluia. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Eu entendo nessa noite o que Davi sentiu, dançando, se alegrando na presença de Deus. A presença de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, quando ela veio até nós, quando o Evangelho de Jesus Cristo, que notícia maravilhosa, que boa notícia para nós. Quando chegou até a minha vida, quando chegou até as nossas vidas, Ele transformou as nossas vidas. Ele nos deu a oportunidade de viver tudo o que Deus tem para nós. Bendito Deus e Pai, aleluia. Essa noite nós temos certeza que as cadeias já se quebraram. Nós não vamos compartilhar nada para quebrar cadeias. O Senhor já está quebrando as suas cadeias. E à medida que a palavra for anunciada, ela vai entrar no teu coração nessa noite como uma flecha, como nunca entrou na tua vida. E você vai ter oportunidade hoje de viver uma nova vida. O som do céu se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Em Colossenses 2, quero ser objetivo nessa noite. Colossenses 2, verso 13, se puder colocar no telão. Há uma palavra para nós, retratando na verdade o que aconteceu nesse teatro, nessa peça. Colossenses 2, 13 a 15 diz: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na verdade, essa peça fala da condição de muitos de nós hoje. Muitos de vocês que vieram aqui, convidados por alguém, na verdade atraídos pela presença de Deus, atraídos pelo próprio Deus, Criador de todas as coisas, desejosos de ouvir a verdade, ser transformado por ela. Essa peça fala dessa condição e da oportunidade, bendita oportunidade, de vivermos uma nova vida em Cristo. Você pode perguntar nessa noite para mim: posso eu viver uma nova vida em Cristo? Pode alguém que já está vivo há um tempo, ter andado por caminhos que não queria andar, ter feito coisas que não queria fazer, ou coisas que tinha prazer de fazer na carne, pode alguém receber essa nova vida? Eu te digo nessa noite, na autoridade de Jesus, sim, você pode nessa noite viver uma nova vida, viver uma nova história, ter perdoado os seus pecados, ter perdoado os seus delitos. Você pode sim, diante de Deus, levantar a tua cabeça. Há uma oportunidade para todos nós aqui, nessa noite. Essa peça fala de 3 elementos: o pecado, nós, homens,
e Deus. O verso 13 fala do pecado. O verso 13 do capítulo 2 de Colossenses diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Na verdade, o pecado, definindo, é uma transgressão, um delito, um desvio da verdade, um desvio da justiça, de fazer o que é certo. O pecado nesse texto também é chamado como uma dívida, um escrito de dívida. E cada vez que um homem e uma mulher, desde que tem consciência do certo e do errado, peca, ele vai escrevendo uma dívida para ele, vai somatizando dívidas após dívidas. Você pode se perguntar nessa noite: por que as pessoas, alguns pastores, missionários, por que alguns homens e mulheres dedicam a sua vida ao Evangelho? É uma pergunta, não sei se tu já pensou nisso. Pensa, como seria a nossa vida sem o pecado? Como seria a nossa vida sem maldade? Pensa, as representações da peça aqui. Como seria famílias sem brigas, sem contendas, sem decepções, sem choro? Como seria a vida de pessoas sem a dependência química, fruto de uma fuga da sua realidade? Como seria a vida de pessoas que elas não passariam por nenhuma enfermidade? Você pode se perguntar isso. Se o pecado, se a maldade desse mundo é a pior coisa que existe nesse mundo, e não tem nada pior do que o pecado e dessa maldade, qual é a missão maior da terra? Vou te dizer: lutar contra o pecado. A maior missão de um homem é essa. Martin Lloyd Jones, um homem conhecido na Inglaterra, um gênio, estava estudando medicina, e todos na classe dele, todos olhavam para ele como um homem que iria despontar na área médica. Já era cotado para ser um dos médicos da família real inglesa. Esse homem, com todo esse futuro promissor, deixa tudo para se dedicar à pregação do Evangelho. E você pensa, esse homem perdeu a oportunidade. Não, ele entendeu, diferente de muitas outras pessoas, que o pior mal do homem não está no seu corpo apenas, não são as enfermidades físicas. O pior mal da humanidade está no pecado, dentro da nossa natureza. E ele entendeu que mais do que ser um instrumento para curar o corpo de pessoas, ele queria ser um instrumento para anunciar o Evangelho, porque o Evangelho é a resposta para nós. Você pode pensar sobre isso. O pecado e o seu poder, ele tem um poder de gerar culpa. Nós estávamos mortos pelas nossas transgressões e pela incircuncisão da nossa carne. O pecado é terrível. Gera culpa em nós, gera acusação, gera separação. Isaías 59 diz: porque os vossos pecados fazem separação entre vocês e o Deus de vocês. O pecado, ele gera condenação. Uma pessoa que morre no pecado é uma pessoa que vai viver eternamente longe de Deus. O pecado é terrível. O pecado foi capaz de derrubar um querubim ungido. Esse que hoje é o nosso inimigo, o diabo, Satanás. Se você for olhar para a Bíblia, ele era um querubim ungido. Alguém que tinha acesso a Deus, que viu coisas que nenhum de nós vimos.
O pecado foi capaz de destruir, como um fermento entrou em nós, na raça humana. E às vezes as pessoas ainda dizem, o pecado é bom, o que é ruim são as consequências. O pecado é mau. Deus é bom. Na Bíblia você olha e você lê, Deus é bom, mas você não lê em hora nenhuma que o pecado é bom. Não existe conjugar Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, bom, e dizer que o pecado é bom. O pecado é terrível, e nessa condição o pecado entrou na nossa natureza. O pecado entrou em nós. Quem nos ensina, quem nos motiva a ter inclinações, como o texto diz, a incircuncisão da vossa carne. Quem ensina sentirmos mágoa, sentirmos vingança? Quem ensina queremos o mal das pessoas, queremos estar longe das pessoas? É essa natureza que está dentro de nós, onde todos os homens, não importa o nível social, estão debaixo dessa condição. O pecado, ele nos prende, como mostrou a peça. Ele faz a gente cometer o que às vezes nós não queremos. Quantas vezes você falou coisas na tua vida e eu, que nós não queríamos magoar as pessoas à nossa volta e falamos. Quantas vezes nós pensamos coisas de alguém que a gente não queria pensar. Quantos sentimentos vêm a nós que nós não queremos sentir. Ou muitas vezes nós temos o prazer de sentir algumas coisas. Quantos divórcios, orfandade, quanta miséria, quantas doenças, quanta morte, frutos do pecado. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Aleluia. Oh, nessa peça representa também, não só o pecado, não só a nossa condição do pecado, mas Deus. O Evangelho é a única solução para a tua libertação. Não existe nenhuma religião, nenhuma filosofia, não existe nenhum caminho, não existe nada senão o Evangelho. Oh, aleluia! Nessa noite você está aqui por causa do Evangelho. O Evangelho tem transformado pessoas, transformado famílias, transformado sociedades. O Evangelho dividiu a cronologia entre antes e depois dele. O Evangelho é Jesus Cristo. A boas novas é essa. O texto diz, o verso 13, mas ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Fecha seus olhos agora, em nome de Jesus. Pensa em todos os delitos que você cometeu, todas as transgressões que você cometeu e vai cometer. Olha o que o texto diz para você, pensa nisso. Ele vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Abre teus olhos, olha para cá. Quando eu vejo alguém de certa idade batizando, eu fico gamado, apaixonado, porque eu penso quantas coisas essa pessoa fez e entristeceu o Senhor. E hoje ela está aqui, tem a oportunidade de ter o escrito de dívida rasgado. O nome disso é remissão. Quando o Senhor veio e morreu na cruz por nós, tomando todos esses delitos e transgressões, o nome disso é remissão. Ele nos remiu, ele pagou a dívida que nós tínhamos com Deus. E aí a pergunta é, Deus investe em nós? Deus investe em você? Ô, meu irmão, não sei se você percebe, mas todo dia, quando você acorda, o sol está lá. Todo dia, quando a gente acorda, o oxigênio, o gás necessário para respirarmos, está lá. Todo dia, a misericórdia de Deus
se renova sobre toda a humanidade, sobre 6 bilhões de pessoas, todos os dias. Você acha que você tem valor para Deus? Nosso valor se chama Jesus Cristo, porque Ele foi a moeda de troca entre nós e os nossos pecados. Éramos para nós estarmos naquela cruz, éramos para nós morrermos, vivermos para sempre separados de Deus. Jesus foi essa solução. Eu quero terminar dizendo, nós temos uma dívida com Deus. Nós temos uma dívida com Deus. Ele não só cravou na cruz os nossos pecados, os nossos delitos. O verso 15, eu termino aqui, diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Pensa agora, todos os demônios, todos os poderes das trevas, todos os príncipes das trevas, todas as potestades, os poderes, quando Jesus morre naquela cruz, representado nessa peça aqui, quando Jesus morre na cruz, o texto diz que Ele pega, despoja, Ele pega da mão de todos os príncipes, de todos os poderes, Ele pega da mão deles o escrito de dívida que estava na mão deles. E o texto diz, despojando, arrancando, desarmando toda acusação, desarmando toda a condenação, desarmando toda a separação. O texto diz, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Você não viu e eu não vi, mas no mundo espiritual foi uma vergonha para demônios, uma vergonha. Ele expôs ao desprezo e triunfou deles na cruz. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Você está preso no pecado, você está presa no pecado. Hoje é dia. Eu quero que você feche seus olhos em nome de Jesus. Hoje é dia de você viver uma nova vida em Jesus. Comece a orar em nome de Jesus. Ô Senhor, nessa noite nós declaramos aqui, Senhor, a vitória do Senhor. Declaramos nessa noite, Senhor, ó Deus, na autoridade do Teu nome, Senhor, ligamos nessa noite novas histórias nesse lugar. Ligamos nessa noite na autoridade que Tu nos deu, e nós temos essa autoridade, Senhor, porque estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado e acima de toda potestade. E é desse lugar nessa noite que nós ordenamos em nome de Jesus, vidas transformadas, famílias redimidas, pessoas remidas pelo sangue de Jesus, perdoadas dos seus pecados e das suas iniquidades, e vivendo hoje o começar de uma nova vida em Cristo. Coloque-se de pé diante do teu Deus nessa noite. Se levante diante do teu Deus, diante de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso maravilhoso Senhor. Nós vamos cantar uma canção aqui, e eu quero em nome de Jesus Cristo que você saia do teu lugar. Se você se sente preso pelo pecado, se você se sente preso como se correntes prendam você, se você um dia caminhou com Jesus e hoje está desviado, desviada, se você está aqui nessa noite, mas ainda se sente perdido, se você caminha um tempo, mas se sente como uma dracma, perdido aqui, hoje é uma noite de novos começos para você, é uma noite de uma nova vida em Cristo. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo.
famílias novas, relacionamento de pai com filho novos, libertação das drogas, tudo se fez novo. Aleluia! Quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, a você orar a Deus agora. E você ser ousado no Senhor, se tem alguém do teu lado. Às vezes basta um abraço, basta um toque, uma vida salva. É festa no céu, nessa noite é noite de festa. Não tem como, se no céu ter festa, a terra ficar parada. É noite de salvação, é noite de transformação. Seja ousado no Senhor, um abraço salva uma vida. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Não precisa esperar a música começar. Sai do teu lugar correndo nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.